Bem-vindos a mais um OMEXcast. Hoje estamos aqui preparados para mais um dia, mais um bate-papo. Eu espero que vocês gostem. Nosso intuito do OMEXcast é trazer pesquisadores, pessoas assim de expressão, né, sobre vários temas que a gente trabalha no dia a dia, né, como biofertilizantes, extratos vegetais, proteção de plantas, mesmo fertilizantes. E a gente sempre tenta trazer um conteúdo para que você assim, fique mais informado, né, sobre temas que a gente trabalha e também trazer pessoas que agregam, né, que trazem informações. Depois a gente vai deixar os contatos de cada um aqui para vocês poderem entrar em contato. E hoje a gente está aqui, né, com o Thiago. O Thiago trabalha aqui com a gente na OMEX. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo, né, deixa eu me apresentar, mais conhecido como Beleza, né, eu sou diretor da OMEX. E aqui ao meu lado está o Thiago. Tiagão Cardoso, reforço de peso. Ele vem aqui lá do Nordeste, ele está morando hoje lá no Nordeste Petrolina, mas ele veio aqui especialmente para um podcast, porque a gente tem um grande convidado, depois ele vai apresentar. E, Thiago, por favor, se apresente, acho que fica mais legal. Pessoal, muito prazer, obrigado pelo convite. O Marcelo está aqui, né, dentro do OMEXcast, e estamos aí hoje, né, morando no Nordeste, como você colocou, na gestão comercial, nossa base em Petrolina. E, aproveitando, né, já vou passar a palavra para o nosso querido professor Flávio Henrique Silveira Rabelo, para que ele possa se apresentar também e a gente iniciar as discussões aqui, né? O Flávio que, particularmente, né, eu gosto muito do Flávio, né? A gente foi colega de pós-graduação, tive a honra de estudar com o Flávio, aprender muito com ele. Ele estudou, né? Ele estudou, né? Ele estudou e me ajudou. Ele deu certo na vida, tá bom, faz bem. E a gente teve essa relação toda lá, né, Flávio? E a gente ainda continua se encontrando aí nos ambientes comerciais aí. Então, gostaria que você se apresentasse para nós aí, para que a gente pudesse começar a nossa discussão aqui para entrarmos nos mais variados temas aqui dentro da agricultura. Vamos lá, primeiramente agradeço você, Tiagão, Marcelo, pelo convite. E o Marcelo falou, temos um convidado aqui de expressão hoje. Eu fiquei pensando, quem que é esse rapaz? Eu olhei para o lado aqui, não encontrei ninguém. É grande, só se for na estatura, né? Não, para mim você é grande. Grande só se for na estatura, mas fui colega do Thiago na pós-graduação. Lembro até hoje, eu conto para muita gente da história. O Thiagão gostava de contar a história do livro do Pequeno Príncipe. Sim, era ter seminário na pós-graduação, lá ia ele contar a história do Pequeno Príncipe. Mas me apresentando, meu nome é Flávio Henrique Silveira Rabelo. Eu sou professor de nutrição de plantas no Departamento de Ciência do Solo da Exalc. Tenho trabalhado com nutrição de plantas para mitigação de estresse abiótico. Biótico não é muito a minha praia não, mas estou trabalhando com nutrição de plantas para mitigação de estresse abiótico. E aí estou aqui à disposição de vocês para a gente bater um papo sobre fisiologia do estresse, nutrição de plantas. E você sabe, né, Flávio, que professor, né? Ele não gosta quando eu chamo ele de professor, não, Flávio. É Flávio. É Flávio, é só Flávio. Mas viu, Flávio, teve um colega nosso, o Fábio, que também é da Exalc, holandês, o bicho holandês, ele é gerente nosso aqui de São Paulo. Ele teve aula com você lá no Solo Agro. E ele adorou sua aula. Falou que foi presencial, né? O curso voltou a ser esse módulo aí, foi presencial. Ele adorou a sua aula. Parece que os alunos vão pedir até mais uma aula complementar. Ele comentou isso, eu falei, deve ter enganado Nada, bem o pessoal, né? Falou que foi super legal, porque eu sempre falei, né, eu também formei aqui na Exalc, né, em 91. E uma vez eu conversando com a professora Leone, o doutor Arara, né, ele comentou sobre nutrição e tal, eu falei que faltava um pouco da fisiologia, né, que a gente, na Exalc é muito eu sempre fiz estágio nos solos, lá no departamento de solos, e eu achava que faltava um pouco de fisiologia de plantas, né, para as pessoas, para os profissionais. A gente, no nosso dia a dia, né, quando a gente encara os nossos profissionais que trabalham com a gente, tudo bem, você pode até saber nutrição, mas se você não sabe a planta, a fisiologia da planta, como você comentou, né, os estresses, então assim, a pessoa não consegue correlacionar, né, ambiente, produtividade, né, então ele não consegue passar muitas vezes para o agricultor, que assim, você tem que trabalhar com o ambiente, não é só nutrição.
né? E aí tinha uma época que era picaretagem, né? Você falar de fisiologia, né? De bioestimulantes, biofertilizantes. Hoje não, né? Hoje já é um manejo, todo mundo fala um pouco mais de fisiologia, né? Então, eu acho que é muito importante, né? Eu só para complementar um pouco o que você está falando, vou ter que passar para o Flávio falar a visão dele. Eu acho que na academia acaba que a gente aprende tudo muito compartimentalizado, né? Então a gente aprendia solos de uma forma e aprendia nutrição, né? Só que aí a fisiologia vem porque a gente está estudando tanto solo quanto nutrição, mas quando a gente pensa em agronomia, é em função da planta, é para fazer as plantas produzirem mais, e eu sempre senti que não tinha, às vezes, aquele elo de ligação, né? Então, quando a gente começa a falar um pouco de fisiologia, você coloca a planta no centro desse assunto, né? E aí você associa solo à nutrição com, de fato, a planta, né? Sim. Para fins didáticos, é muito mais fácil você fazer essa segmentação, porque abordar algo de maneira multidisciplinar é muito complexo. Então, imagina quem vai dar aula de gênese e morfologia do solo. Como que vai abordar isso com sistema reticular, com fisiologia de planta? E a pessoa não é capacitada para abordar aquilo tudo de maneira muito aprofundada. É por isso que a gente segmenta. Mas quando você está no campo, você precisa entender de absolutamente tudo. Saber de solo, saber de clima, saber de planta, parte genética, parte nutricional, parte fisiológica. Porque você tem que amarrar tudo para construir o teu manejo. Manejo é em função do conhecimento que você tem de todas as áreas. Sim. Então, você tem que colocar aquilo na propriedade, senão você não consegue produzir. Qual que é a diferença do biótico e abiótico quando você fala? Como é que você... Pode explicar uma forma mais simples? Bem simples. Estresse biótico é causado por um ser vivo. Um vírus, uma bactéria, um fungo, um nematóide, outra planta daninha. Sim. Estresse abiótico é causado por um ser não vivo. Alteração de temperatura, de luminosidade, disponibilidade hídrica, salinidade, disponibilidade de nutrientes. Sim. Então, um é ser vivo, o outro não vivo. Legal. Dentro desse tema de estresse, posso já puxar uma questão? Deve. Não, é que, assim, convivendo um pouco com o Flávio, ele já me ensinou várias coisas, né? E uma das coisas que eu acho super interessante a gente falar é que, assim, Flávio, assim, todo estresse é ruim? Essa é uma pergunta interessante, ainda mais né? Assim, nesse período que a gente está, né? A gente está estressado. O estresse é nosso, né? Não é só a planta que está estressada, não. A gente louco. Fim de semestre agora. Sim, não, chega logo Natal, Réveillon, que eu estou precisando de um descanso. Acaba o ano. Mas nem todo estresse é ruim. Primeiro, vamos definir o que é estresse do ponto de vista agronômico, que é a definição mais fácil que tem para as pessoas que nos ouvem, nos assistem entender. Qualquer fator que vá limitar a produtividade da cultura, qualquer fator, seja de ordem viva ou não viva. Então, isso gera um estresse na planta. Então, perda de produtividade, do ponto de vista agronômico, é isso. Só que essa perda de produtividade depende da intensidade ou da dose do estresse que está incidindo sobre a planta. Sim. Já viram aquele ditado que faz a diferença entre o remédio e o veneno é a dose? A mesma coisa serve para o estresse. Um estresse aplicado em baixa intensidade, em baixa dose, ele estimula o crescimento da planta. Esse ganho de produtividade a gente chama de hormese. Em alguns textos a gente vai encontrar isso como euestresse, porque o estresse é dividido em dois. Estresse bom, positivo, estimulante, e o de-estresse, estresse ruim, aquele que de fato vai causar uma perda de produtividade. E aí o que faz a distinção entre os dois, se a planta vai sofrer euestresse ou de-estresse, é a intensidade, a dose do estresse. Então, em baixas doses tem ganho de produtividade. Um exemplo clássico, aplicação de 2,4-D em baixas doses, estimula o crescimento da planta. E o conceito clássico de hormese vem daí, um ganho de produtividade causado por um fator de estresse presente em baixa intensidade. É até legal você comentar
do 2,4-D, porque o 2,4-D ele é uma auxina, não é? Herbicida auxínico, auxínico, né? Então, ele pode, né, servir como dose, né, como você falou. Se você jogar baixa dose, ele tem um efeito de bioestimulante, né? Como também uma alta dose, ele prejudica a planta. Aí né? começa a reprimir o crescimento da planta. É interessante, né? Tudo é em função da dose. Tudo que a gente faz na agricultura é em função da dose. Eu não sabia dessa definição do estresse. Eu não conhecia, não era da minha época. Acho que fica muito mais visível se a gente vê isso numa figura, mas eu não sabia se dava para trazer uma figura ou não. Numa figura fica muito clássico. Começa a ter um ganho de produtividade e depois vai caindo. Aí o momento que começa a cair está entrando no de estresse, onde teve ganho de produtividade e o estresse. Tudo em função da dose ou da intensidade do estresse presente no ambiente. Até porque também, Flávio, assim, me corrige por, mas o estresse, ele é estimulante para que ocorram processos fisiológicos dentro da planta, né? No caso de... ela vai mudar de fase, por exemplo, sair do vegetativo para o reprodutivo. Porque se tudo estiver bom, ela vai só vegetar, né? Sim. Ela vai, vou ficar de boa porque eu tenho todos os nutrientes aqui, eu tenho temperatura, água. Ela precisa sentir um pouco um estresse para ela falar assim, poxa, eu preciso frutificar, eu preciso gerar meus descendentes, que aí vem o que a gente quer na agricultura, né? Que a gente quer fruta, a gente quer grãos, né? Então a planta precisa sentir isso, né? Tem que ter estresse de fato para mudar da parte vegetativa para reprodutiva. Um exemplo bobo que o pessoal de casa pode entender: vernalização da cebola. Para ela germinar e crescer, você tem que colocar ela no ambiente com a temperatura muito baixa. Isso gera um estresse, mas ela precisa, senão não acontece o processo produtivo. E a gente vê no campo, né, como a gente trabalha, né, com alguns produtos para fisiologia, né, a gente trabalha na fisiologia da planta. Eu nunca gostei do termo, um antiestressante. Né, porque você não elimina o estresse, né? Você tem que trabalhar a fisiologia da planta. Sim. Né? Você tem que trabalhar com o ambiente, né? Você tem que trabalhar com... É o conhecimento, né? Que eu sempre falo assim, quando você... É muito difícil você plantar, né? Você ser um agricultor. A gente que está mais na teoria, também na área comercial, a gente tenta definir, né, os momentos e de aplicar as receitinhas de bolo que não existem. Né? E assim, só que quando você trabalha no dia a dia com planta, como a gente mesmo, você tem que trabalhar com estresse, né? Você tem que saber que a planta está sempre no ambiente. E é por isso que é legal, né? Por isso que é legal o manejo, né, desses produtos assim, no campo, eu falo pro pessoal, o pessoal às vezes não acredita. Né? Não tem anti, porque 100% do tempo a planta vai estar sob uma condição de estresse, na maioria das vezes multifatorial. Não é só um estresse causado por alta temperatura, é seca, uma praga incidindo. Tem hora que tem alta intensidade luminosa, tem hora que tem baixa intensidade. Tem que lidar com isso o tempo todo. Eu brinco, quem me conhece já ouviu minhas falas aí, vai lembrar. Eu falo assim, se fosse uma vaca era muito fácil, né? Que ela levantava e ia pra sombra, né? A coitada não tem como ir pra sombra ali. Então, a planta. Então ela tem que ficar ali no ambiente que ela tá, assim como o Flávio falou. É o tempo inteiro sobre estresse, né? 100% do tempo. É o que a gente fala do ponto de vista fisiológico, acadêmico. A planta é um ser séssil. Ela não consegue arrancar as raízes dela, levantar a saia e mudar. Mas às vezes eu comento isso na pós-graduação e eu falo, tem planta que consegue fazer isso. Tem planta que se move até 3 metros de distância por ano. Então tem planta que anda. Mas só que não é comum. Não é comum principalmente para culturas agrícolas. Mas tem planta que anda para fugir do estresse. E a gente vê também, interessante, complementando, né? Por isso que, e também não é dose, né? Quando você trabalha com estresse, não é dose, né? É momento da planta, né? A fisiologia da planta. Porque assim, a gente, de novo, né? A gente vai... O nosso bate-papo é para a gente falar a parte técnica e também a gente ir para o lado nosso do dia a dia, da rotina nossa. E a gente vê muitas... qual que é a dose? Assim, não é agroquímico, difícil, né? Não é remédio, né? Não é agroquímico. Não, cara, é manejo. Por isso você tem que ser bom. Por isso que a gente tem que ter contato com professores como você, porque a gente precisa estudar, né? Para você saber o manejo de uma fisiologia na planta, qual é o momento. E a dose, ela depende do produto, depende do bioestimulante, né? Então... Perfeita a tua colocação, porque muitas vezes o pessoal vem perguntar, mas qual dose que vai resolver o meu problema? Aí
Rapaz, se você não fez um manejo adequado, um preparo de solo bem feito, que vai permitir que as raízes cresçam em profundidade para alcançar onde tem água, não adianta aplicar um extrato de água, um aminoácido depois, né, que não vai resolver a tua vida, não. Isso daí é ajuste fino. É despesa, né? Vai gastar só, né? E a gente vê isso muito no campo, né? A gente vê que as pessoas, elas precisam estudar um pouco mais, né? A gente sempre tem essa ambição dentro da Omics, assim, estuda. Porque, assim, não é fácil, né? Fisiologia de planta não é dose. Se fosse, né, todo mundo saberia, né? E a gente vê que o mercado, né? Eu também trabalho lá na Absolo, a gente tem uma pesquisa de mercado sobre fertilizantes, aplicação ou foliar, ou solo, ou semente. Hoje, 30%, 40% do mercado, ele já é de biofertilizantes, né? Contém extrato de alga, aminoácido. E eu sempre falo isso, né? Por que tem essa participação de mercado? Porque o agricultor vê. Ele vê que ajuda. Ele vê que ajuda. Entendeu? Ainda tem pouca gente que sabe explicar. Né? Por que o aminoácido funciona, por que um extrato de alga funciona, por que um extrato vegetal funciona. Mas assim, a gente vê na planta, né? A gente vê que há um benefício. Ele não é só anti-estresse, né? Ele é um fisiológico. Sim. Né? Então, assim, hoje o manejo de estresse, fisiologia e nutrição, para mim, é a base. Né? E normalmente o profissional que sabe trabalhar com tudo isso é porque ele estudou. E tem que estudar, porque não tem receita de bolo. Se tivesse receita de bolo, era fácil. Ou se tivesse pelo menos boletins de recomendação, igual a gente tem para adubação, se tivesse já para os biofertilizantes, não tem. Nossa, mas nós estamos engatinhando. Então, tem que fazer muito estudo a campo, estudo científico, para chegar nesses boletins, para tornar a vida da pessoa mais fácil. Outra, enquanto isso, estuda. É o que dá para fazer. Porque também, se a gente olhar para o biofertilizantes, a matéria-prima, ela tem um componente orgânico. Que varia muito. Varia. Entendeu? Então não tem como, não é que nem nitrogênio, que nem fósforo, que o P2O5 tem que estar disponível no solo, tá? O nitrogênio disponível. Esse aí, ele tem uma variação por si só. Né? Então, assim, não é fácil você saber o que tem dentro do produto. Você pode até analisar, mas assim, a parte orgânica, ver se ela funciona como que você quer, ela pode variar. Então, é um dos grandes desafios para quem quer produzir, quer comercializar biofertilizante. Qual é a matéria-prima? Ela sempre vai vir com a mesma composição, sempre vou conseguir entregar um produto com a mesma característica. E no caso de aminoácido, extrato de alga, não é o que acontece. Não. É uma das coisas que talvez dificulte a aplicação de uma legislação clara para o uso disso. Até tem a legislação, eu até participei da normatização, só que a gente criou na época, né, junto com a Absolo e o Ministério da Agricultura, só que são análises que são caras, né, são análises que são difíceis, né, de você identificar, e outra, a gente criou alguns parâmetros que mudou muito agora. Né, o parâmetro de análise. Então, a gente também está trabalhando com o Ministério da Agricultura lá na Absolo para a gente tentar adequar, né, para a gente caminhar para que seja... O agricultor entenda, né? A gente sempre fala isso, ele tem que entender o que ele está comprando, a empresa que faz tem que pôr as coisas que ela promete lá dentro, né? Então, a gente tem um mercado equilibrado. Ainda é muito complicado. Né? A gente ainda não tem uma rede interlaboratorial que nos dê suporte suficiente quanto a isso, né? Então, acho que ele vai ficando cada vez mais complexo. Vamos aproveitar aqui para fazer uma propaganda, né, Marcelo? Nós temos um artigo técnico publicado com uma linguagem mais acessível ao produtor, publicado no jornal Informações Agronômicas, que é editado pelo NPCT. Está lá um artigo tratando sobre bioinsumos, biofertilizantes, bioestimulantes, legislação. É gratuito o download, é só fazer uma busca lá, joga no Google bioinsumos, biofertilizantes, diferenças com relação à legislação, aplicações na agricultura, que vocês vão acessar esse artigo. E lá está numa linguagem bem fácil, detalhada, toda essa parte legislativa, que às vezes é difícil da gente tratar desse assunto. Por sinal, eu agradeço, né? Você me convidou para participar desse artigo, né? Foi uma honra, né? Eu lotei agora meu currículo. Mais um trabalho. Mais um trabalho. Já encheu, né? Nossa, tá lotado. Mas assim, foi muito legal mesmo, porque a gente tem que passar, né, o que é a informação, né? Divulgar. E hoje tem, né, como a gente escreveu lá, tem muita dificuldade de definição, né, de termos, né? Biofertilizantes, bioestimulantes. Mas a gente tem que falar, né? A gente tem que
né, comunicar, a gente tem que deixar as coisas bem claras para a gente deixar todo mundo na mesma página. Né? Acho que o artigo é muito legal, ficou muito bom, né? Ficou bem... É uma linguagem bem acessível, né? A gente tentou priorizar isso, fugir da parte acadêmica para todos que trabalham com agricultura conseguir acessar mais facilmente essa informação. Joia. Aproveitando que vocês estão falando desse, que vocês puxaram esse tema dos biofertilizantes, biofertilizante, a gente tem várias nomenclaturas, né? Assim, biofertilizante e bioestimulante é a mesma coisa? Nós até tratamos disso lá nesse artigo. O Marcelo pode falar com muito mais propriedade do que eu desse assunto. Fora do país, tem uma distinção até clara, onde aminoácido, extrato de alga se enquadra como bioestimulante, os solubilizadores de fósforo, de potássio entra ali como biofertilizante. Mas aqui nós não temos uma legislação apropriada para isso ainda. Então, tudo aqui no Brasil é tratado como biofertilizante. Ao passo que fora do Brasil nós temos bioestimulante de aminoácido, bioestimulante de extrato de alga, aqui nós temos biofertilizantes de aminoácido, biofertilizante de extrato de alga e entra junto no mesmo balaio os solubilizadores. Porque assim, o biofertilizantes ele foi usado na nomenclatura porque a gente já tinha na lei, na normatização já havia. O bioestimulante, quando a palavra estimulante, ela entra lá no agroquímico, lá nos defensivos agrícolas. Então a gente não podia usar o bioestimulante. Então assim, a gente usou o biofertilizantes. A definição de biofertilizantes é muito parecida com o bioestimulante lá fora, biostimulant. Então assim, a gente adequou a palavra, só que assim, o agricultor ele chama tudo como bioestimulante, né? Os pesquisadores, bioestimulante. E até que a gente na época a gente conversou com alguns pesquisadores, todos preferiam o termo bioestimulante, porque aí quando você faz um artigo, né, biostimulant... tratado como bioestimulante. E outra, ele é identificado, né, quando você faz uma busca, né, vamos buscar nessas plataformas aí de busca de trabalho de pesquisa, né, dos papers, né, publicados, se você põe biostimulant, provavelmente você identificar trabalhos aqui, com extrato de algas, e aminoácidos. Você colocando biofertilizantes, você não casa, né? Tanto é que nós apresentamos uma figura desse tipo nesse artigo que eu falei pro pessoal que jogar lá no Google e buscar, tem a evolução da busca pelo termo biofertilizer, bioestimulante, e ao longo dos últimos anos, dos anos mais recentes. Tanto que inoculante lá fora é biofertilizante. Exatamente. E aí gera muita confusão. Bom, aproveitando, agora vou explorar o conhecimento dos dois. Né? Não, dele. Ele é o convidado. Não, assim, só um detalhe. É que como vocês eu já gastei todo o meu conhecimento. Como vocês trouxeram essa discussão agora, a gente está falando de lei, de papel, né? A gente está falando da parte de normatização. Só que assim, quando a gente pergunta para a planta, o que ela fala para nós, assim? Então, para qualquer estresse, eu posso usar qualquer tipo, dependendo do momento, do pré ou do pós-estresse, como que eu vou me posicionar nisso? Porque a planta, ela não entende muito de lei, até onde eu sei, né? Ela entende das leis da natureza ali que ela está inserida, né? Como que ela enxerga isso? A pergunta que o Tiagão vai fazer, a gente gasta um semestre para explicar minimamente isso daí na pós-graduação. E agora responde isso daí em 2 minutos. Não, se a gente aplicar qualquer coisa, não vai ter a mesma resposta. A aplicação de um aminoácido gera a resposta diferente da aplicação de um extrato de alga, de um ácido úmico, fúlvico, que seja. Então, os produtos, quando aplicados, resultam em resultados diferentes. Mas um exemplo, você falou, posso aplicar qualquer coisa em qualquer momento? Vamos pensar assim, a gente tem que tratar a planta como a gente trata uma criança. Não leva a criança para tomar uma vacina, não é algo preventivo. Você vai inocular ali um vírus, uma bactéria, enfim, qualquer tipo de organismo, numa baixa intensidade para ela criar resistência. Quando chegar a doença, ela está protegida. O organismo já sabe como reagir. Na agricultura, hoje em dia, a gente tem tentado fazer isso com aminoácidos e extratos de alga, principalmente, aplicar de forma preventiva para criar uma memória celular na planta. Olha, eles estão aplicando algo em mim
dizendo para eu produzir tal composto, tal metabólito, porque ali na frente vai chegar um estresse, então eu consigo reagir mais rapidamente e tolerar mais aquele estresse. Então a perda de produtividade é menor nessa situação, feito de forma preventiva. Mas em alguns casos a gente vai agir após o estresse. Imagina uma chuva de pedra, de granizo. Lá em Minas Gerais você vai conversar com o pessoal. Eu sou mineiro, viu, gente? Por isso que eu tô falando. O sotaque. Com propriedade. Acho que ninguém tinha dúvida. Viu? Lá o pessoal fala, e a chuva de granito, né? A chuva de granito foi forte, né? E aí vem uma chuva de granizo. Depenou a planta. Ela precisa refazer a área foliar dela, recuperar. Aí, nessa situação, você entra, por exemplo, com um ácido glutâmico. E aí vai ajudar a planta a reestabelecer a área foliar que foi perdida. Mas, de maneira geral, a gente tende a fazer os tratamentos visando aumentar a tolerância da planta aos estresses de maneira preventiva. Sim. Pós é só quando a planta foi muito afetada e a gente tenta tirar ela do buraco. Então, aplica alguma coisa para ela ir voltando. Mas toda a resposta com relação ao estresse depende de um tripé: solo, planta e clima. Então não tem receita de bolo. O que serve aqui para Piracicaba, para o milho, para a soja, para a cana, não serve lá para o Nordeste, não serve para o Rio Grande do Sul. Então lá deu certo a aplicação de aminoácido, extrato de alga nesse estágio vegetativo. Vou fazer o mesmo. Não funciona. E indo também no caminho, né, que você está comentando, né, professor, a gente também tem que tomar muito cuidado, eu acho, né, tecnicamente, porque não é só também um aminoácido, só um extrato de alga, é aproveitar o momento, né, de você colocar nutrição. Né? Por isso que a gente fala, esses bioestimulantes, né, alga, não é dose, né, eu vou alimentar minha planta com isso. Não, você tem que aproveitar e jogar um nutriente. Por isso que eu falo, fisiologia e nutrição tá junto, né? Então, se você aplicar no momento, né, você deseja aplicar lá um desses produtos, se você colocar nutrição junto, com certeza você vai otimizar, né, sua nutrição. Sem dúvida, nutrição otimiza. E é isso que a academia tenta fazer, as universidades, institutos de pesquisa, muitas vezes em parceria com as empresas. Vamos pegar um exemplo clássico. O pessoal antes fazia aplicação foliar de micronutrientes e utilizava o quê? EDTA, ainda é muito utilizado hoje, um quelante para proteger aquilo, para a entrega ser maior dentro da planta. E hoje o que o pessoal está usando muito já? Ao invés de aplicar o EDTA, que fica um resíduo na planta, depois vai para o solo e aquilo não é bem visto do ponto de vista ambiental, por que eu não aplico um aminoácido junto desse micronutriente? Ele vai fazer o mesmo papel de quelante, vai proteger, vai passar mais facilmente o micronutriente de fora para dentro da folha e, além de entregar o nutriente, ele entrega um papel fisiológico junto. É uma bioatividade, né? Que é isso que é o manejo, né? Por isso que a gente sempre traz, eu gosto sempre de manejar, que nem eu tive a oportunidade de dar uma aula lá na Solo Agro, e depois vieram alguns e-mails, né? Que eu falei sobre biofertilizantes. E aí perguntaram, primeiro me chamam de professor, Flávio, vê que... Mas o quanto eu aprendo com vocês. Eu tenho uma vontade de explicar, falei, Bedos, tá bom. Mas aí eu falo assim, olha, a alga, né? Se você puder aplicar sempre, né, o nutriente com... Sim. Você sempre vai ter um benefício da planta, né? Então, quando aplica, sempre, né? Sempre, com os biofertilizantes. Né? Você sabe que ajuda, mas sempre a nutrição, né? Tem que focar os nutrientes, o momento, né, da planta. Na prática, isso já tem sido muito feito. Vou contar um relato aqui. Semana passada, deixa eu ver se foi semana passada mesmo, que eu já tô falando para vocês. Vai chegar final de ano, eu já não sei. O que eu fiz ontem. Foi semana passada. Nós fizemos uma viagem técnica com alunos da pós-graduação. Fomos lá para o Triângulo Mineiro, mas antes passamos em Pradópolis, na usina São Martinho. E aí o pessoal de lá fez uma apresentação para nós, mostrando como é feito o manejo da cana, pré-seca, pós-seca e tal. E eles já estão muito consolidados a aplicação de aminoácido e de extrato de alga em determinados períodos da vida da cana-de-açúcar. E eu fiquei assim, porque a gente que fica na academia,
Eu que estou começando minha carreira docente na Exalc, eu não consigo sair da minha sala. É tanto serviço, tanta atribuição que eu fico lá o tempo inteiro. Então, na hora que eu saio e tenho a oportunidade de ver essas coisas, olha como que a gente está fazendo na academia, já está sendo aplicado na prática, já está algo bem estabelecido, né? E outra, você citou um cultivo, a cana, eu acompanhei cana. A evolução, né? 20 anos atrás, não usava nada de micronutriente. Né? Era só nitrogênio, fósforo, potássio. E aí começaram a aplicar zinco. Né? Falei, puxa, o IAC fez alguns trabalhos com zinco, depois zinco e boro, aí zinco, boro, molibdênio. Né? E agora o que você falou é verdade, né? Os bioestimulantes. Então, e eles usam, né? Se você pegar seu cultivo, por que eles usam? Eu sempre falo, por que usa? Porque vê benefício. Né? Porque vê benefício, né? Eles estão vendo coisas ali que a planta desenvolve melhor, mais raiz, produz mais. Né? Então, isso que é o legal, né? A ciência, né? Aplicada, né? E né? no caso desse exemplo que eu mencionei, da usina São Martim, eles têm um centro próprio para fazer pesquisa e desenvolvimento. Então, eles pegam, consulta o que a gente faz na academia, será que tal coisa está funcionando? E monta ensaios naquela região, porque é o que eu falei. O que você vai fazer aqui para Piracicaba não serve para outras localidades. Então, ele faz esse ajuste fino no local. E aí, o que deu mais resultado? A combinação do que com o que? A aplicação em qual momento? E aí, transforma isso, aplica na prática. A gente tem um bom contato lá com eles, né? Da São Martinho, e isso que você está falando é verdade. Eles têm um departamento técnico ali de desenvolvimento muito forte. E eles analisam, né? Eles conhecem muito ali de produtos, de manejo. Né? E a gente viu também lá deles a evolução. Eles começaram a usar naquelas MPB, né? Eles começaram até a usar um produto nosso lá, o Bio20. Depois eles foram passando, foram para o campo. Né? E agora no campo eles já têm vários manejos, assim, com vários produtos ali, que a gente vê que é legal, né? A evolução, né? De colocar a ciência na prática. Porque não adianta ficar represado o conhecimento na academia ou no setor privado, porque muitas vezes, dependendo da área, setor privado é muito mais avançado do que a academia. Então não adianta um represar o conhecimento aqui e o outro ali, porque tem que compartilhar, porque no fim das contas, o que a gente quer? Produzir mais alimento. Quem que vai produzir? Somos nós ou somos os produtores? Os produtores. E se o conhecimento não chegar até ele? O que adianta o que a gente está fazendo? Então não adianta engavetar as coisas com medo ou restrições. Tem que compartilhar. E sempre que eu posso, eu comento disso. Eu fiz parte do meu doutorado e do pós-doutorado na Universidade de Hasselt, na Bélgica. Uma universidade desse tamanhozinho, ninguém conhece. Eu nunca vi um negócio funcionar tão bem feito assim na minha vida. Dentro da universidade tem os pesquisadores, os professores, tem órgãos do governo e tem sedes de empresas, de multinacionais. O governo pega qual é o problema que os nossos produtores estão enfrentando, leva isso lá, senta pessoal do governo, da empresa e da academia. O que a gente pode fazer para resolver esse problema? Desenvolve-se as dissertações e as teses, dali já vai para a empresa produzir o produto ou ajustar o manejo, e o governo dá as diretrizes para fazer a aplicação. Na Inglaterra a gente vê muito isso. A gente foi naquela universidade de Nottingham. Assim, os departamentos ali, é mostrar que vocês são vitoriosos mesmo. Né? O professor aqui do Brasil é um vitorioso, né? Porque tem pouca estrutura. Né? Você vai lá fora, as estruturas das universidades ali são... E tudo financiado, né? Não tem problema nenhum, né? A relação universidade, empresa, governo, né? Acho que o benefício é mútuo, né? O benefício é de todos. Né? Sim. Não tem que ter... A gente precisa da ciência. Sim, né? Aqui em Piracicaba é um caso isolado, porque a Exalc frequentemente é apontada entre as 5 melhores escolas de agricultura do mundo, então tem uma visibilidade muito grande, virou um polo muito forte. Aqui é o nosso Vale do Silício, né? Mas é muito isolado. Você pega universidades muito conceituadas, eu fui professor também na Universidade Federal de Lavras por 2 anos, já é diferente disso. Não vou dizer que lá não existe essa cooperação com empresas, com o setor governamental. Existe, mas numa intensidade muito menor do que aqui. E o que acontece aqui deveria ser regra, não exceção. Eu também acho. Não tem problema nenhum. Vamos para mais um, né? Eu anotei as minhas dúvidas para tirar as dúvidas com o meu professor aqui. Uma listinha. Assim.
30 perguntas. Ô Flávio, assim, a gente discutiu então um pouco de estresse, a gente discutiu algumas substâncias, algumas ferramentas que elas podem me ajudar no estresse. Uhum. Agora, assim, olhando para as plantas, né? Então, tô tentando ser não tão pretensioso assim, mas olhando assim, desde a fase do plantio ali, minhas perguntas são meio complexas, da semente ali. Ele já dá a Beleza. resposta, Ju. Aí você indo até o caminhar do final do ciclo da planta, assim. Tem alguns momentos que, na tua visão, são mais importantes, que a gente tem que olhar com mais atenção quanto a essa questão de estresse? Tem, com certeza. Pegar o exemplo do milho. Capacidade produtiva do milho, quanto ele vai entregar de grãos lá no final, isso é mais ou menos determinado no estágio vegetativo V4, V5, V3, por aí. É determinado geneticamente. Então, se ali é onde a planta vai poder expressar todo o seu potencial, eu tenho que cuidar dessa fase. Tenho que fazer com que o estresse incida menos ali. Então, eu vou fazer o uso de determinados produtos. É por isso que o posicionamento no campo, muita gente aplica produtos nutricionais, os biofertilizantes, no estágio vegetativo V4. E qual é o outro estágio crítico no desenvolvimento fenológico do milho? A fase de enchimento de grão. Na hora que está chegando o estágio reprodutivo ali, vai encher grãos. Se faltar água, se tiver outros fatores de estresse, vão impactar a produtividade. Então, é o outro momento que eu tenho que cuidar muito da minha cultura. Água é o que a gente tem de mais limitante, é o principal insumo agrícola que existe. Nada supera a água. Não tem fertilizante que supera, não tem biofertilizante, não tem genótipo mais ou menos tolerante que vai dar jeito. Faltou a água, acabou. Eu brinco, não que eu te cortei, mas assim, às vezes aquela tua lavoura tá agarrada, né? Você tá segurando, caiu uma chuvinha, aí você vê a planta desenvolve, mas numa velocidade, né? A água é muito importante. Sim. Né? Mas tem coisas que dá para minimizar o problema? Tem. Não tem aminoácidos, açúcares, por exemplo, que funcionam como osmólitos que vão aumentar a eficiência de uso da água pela planta? Tem. Glicina, betaína, prolina. Então, se está faltando água num desses momentos, por que não aplicar esses aminoácidos que vão ajudar na parte fisiológica a planta a fazer a regulação que é necessária? Sim. Então, você entra com isso nesses momentos. E até é importante mencionar, gente, já que entramos nesse assunto, muita gente pensa assim, eu posso aplicar biofertilizante em qualquer situação que vai ter retorno econômico? Nós até abordamos isso no último artigo técnico, novamente, publicado pela Informações Agronômicas. Quem quiser está lá disponível, download gratuito. Numa situação onde o manejo é muito bem feito, você sabe que naquele ano vai ter chuvas regulares, a resposta à aplicação de biofertilizantes tende a ser muito menor ou mesmo nula. Tem um artigo muito interessante que eu sempre cito, que é uma meta-análise publicada em 2022, que os caras pegaram mais de 1.000 artigos com biofertilizantes, bioestimulantes e verificaram em que situação que é bom, em que situação que não é bom aplicar. Aí no ano que tem chuva recorrente, boa distribuição, manejo foi bem feito, aplicações de nutrientes bem feitos, a resposta é nula. Então, naquele ano, você vai jogar dinheiro fora. Mas a partir do momento que você começa a caminhar para condições subótimas de crescimento, está faltando um pouquinho de água, o manejo disso não foi bem feito, aí já começa a aparecer as respostas à aplicação de biofertilizantes. No ponto que a média geral entre todas as culturas é ter um ganho de produtividade de 19%, quando a gente entra com a aplicação de biofertilizantes numa condição subótima de crescimento. E tanto é verdade o que você está falando, professor, que quando a gente conversa, né, com o agricultor, né, a gente fala dos primeiros 30 dias. A gente sempre usa esse termo, os primeiros 30 dias, porque ali define produtividade. Né? A gente vê uma vez também no campo,
acho que você não era nem nascido quando eu estava no campo. Nasci em 87, ó. É verdade. Então, assim, você já tinha uns 5 anos. Né? E assim, eu ia lá, o cara que trabalhava com semente, ele pegava uma plantinha pequena de milho, ele cortava, né, ele já tinha ali, ele tirava a espiga, sei lá como é que é o nome técnico. É o primórdio daquele, você consegue... Ele já contava, né? Ele já mostrava. Já, então, assim, aí depois a gente trabalhando com nutrição, a gente via que os primeiros 30 dias são muito importantes. Né? E quando a gente fala de estresse, a gente não sabe o que vai ter lá para frente. Né? Então, muitas vezes, nas nossas recomendações nutricionais, né, junto com os biofertilizantes, é como se fosse um seguro. Né? Que, assim, ele não é um custo que vai impactar no seu custo de produção. Mas assim, se você trabalhar nesses primeiros 30 dias, ali, a nutrição mais um bioestimulante, um biofertilizante, com certeza você vai ter mais raiz, né? Você vai deixar uma planta mais preparada. Né? E caso você tenha, né, um déficit hídrico ou qualquer outra forma de estresse, a planta vai estar um pouco mais preparada. Por isso que a gente sempre fala que é um seguro. Né? É um seguro. Por isso que eu não gosto do anti-estresse. Não, é um seguro. Você vai colocando a planta... Você tem que fazer de maneira preventiva, porque depois que o estresse chegou e você não fez o que precisava ser feito, é como a gente diz em Minas, a vaca caminhou para o brejo, já não tem muita coisa que você possa fazer. Você vai fazer algumas coisas para minimizar a perda que você vai ter, porque certamente vai ter perda. Mas é interessante essa questão do milho, né, que... Como a gente fala também em Minas, você vai depenando a planta ali, você vai arrancando tudo e você vê a planta desse tamanhozinho, você vê um primórdio de espiga ali, já tá ali. Então, se você não cuidar dela nesse momento, você já está com a tua produtividade comprometida. E a gente tenta passar também, investe tanto, né, em solo, né, em manejo de solo, mesmo no material genético, né, você investe tanto por hectare nisso, né, o biofertilizantes, a nutrição ali, ela é tão essencial, né, que às vezes ela passa desapercebida, né, pelos técnicos ainda, né, porque eles falam, isso aí não funciona, isso é picaretagem, cara, e não é. Não é assim, se o cara tem esse cuidado dos primeiros 30 dias ali na semente, com certeza ele vai estar protegendo a planta para ter mais produtividade, ele já fez todo o investimento, né, ali esse detalhe, né, ele é um manejo mesmo, né, Tanto é que quando a gente vai tratar de fisiologia do estresse, o que acontece na planta quando um estresse incide sobre ela? Quais são as respostas dela? E aí a gente começa. A primeira coisa, a planta tem que entender que ela está numa condição de estresse. O que adianta, por exemplo, nós estamos aqui nessa sala gravando o podcast. Imagina que tem um homem-bomba ali de fora e ninguém avisa a gente. Tem como a gente se proteger? Não tem como. Então, tem que ter a ciência de que o cara tá ali fora para a gente poder fazer alguma coisa. Uma reação. É a mesma coisa com a planta. Ela tem que ter a percepção que tem algum estresse incidindo sobre ela. E aí tem várias proteínas, sensores localizados nas membranas plasmáticas, membranas que recobrem as organelas celulares, que identificam. Estou numa condição de estresse. Chegou um sinal aqui para mim. Algo não está certo. E a partir dali começa uma cascata de eventos. Transdução do sinal é algo extremamente complexo. Na pós-graduação eu abordo isso, mas quando eu mostro isso para os alunos, eles começam a ficar assim... Acontece muita coisa, né? Acontece e a planta, muita coisa. Ela tem muita capacidade, né? A gente às vezes não presta atenção, né? Eu lembro que eu trabalhei também numa região de citros, e aí eu não tinha reparado, né? Mas quando tinha aquela seca, né? De final de setembro, assim... Aí começava a chover e já entrava a florada. Né? Eles falaram, não, mas tem que ter a seca para ter a florada, né? Eu falei, nossa, é verdade, né? Porque é uma reação da planta, né? Ela tem uma reação de estresse e ela quer emitir, né, a flor, né, para se proteger, né? Sobreviver, ela quer passar para a geração para frente. O café era o caso clássico, tem que ter estresse hídrico, senão não vem a florada. E quando vem a florada, tem que ter água disponível no solo para segurar, senão não pega. E o que você falou não é a falta de água que deu, não, é um movimento, né, dentro da planta, né, de sinais, né, de que ela viu, ela sentiu o ambiente, né, ela começa vários sinais e aí ela vai emitir a flor. Sim. Né? Não é tão simples, só falta de água. É muito complexo. Eu imagino a complexidade de você estudar tudo isso. Chegou nos sinais, aí vai avançando, aí tem que ter alteração na expressão dos genes, os genes que vão codificar para a expressão de uma determinada síntese de uma determinada proteína, um aminoácido, um açúcar. Mas para isso tudo acontecer, por que está amarrado com nutrição
de plantas? Tem que ter nutriente disponível. A planta é uma fábrica. Não tem como produzir algo numa fábrica se não tiver matéria-prima. Não vai sair o produto que você está esperando. E a matéria-prima da planta são os nutrientes. Você tem que entregar ali para ela ir sintetizando os metabólitos, os compostos, para ajustar a resposta dela e vir a floração. Vir o pegamento daquela flor se transformar num chumbinho, no caso do café, e crescer. Se não tiver material disponível, matéria-prima, não vai. Isso não acontece. E a matéria-prima são os nutrientes. E em cada fase dessa que você descreveu, tem nutrientes que são mais importantes também. Tem então, uns que são mais importantes no início do desenvolvimento, outros mais importantes no meio, outros no final. Quando a gente está falando de enchimento de grão, tem que ter fósforo, potássio, magnésio, boro disponível. Senão não tem remobilização. Aquilo que a planta produziu no processo fotossintético não sai lá dos cloroplastos, fica agarrado lá. E para pôr isso para fora, tem que ter esses nutrientes para entrar no floema e ser deslocado até os grãos para que haja enchimento de grão. Por isso que a nutrição e fisiologia, elas estão juntas, né? Assim, não adianta você só estudar fósforo, né? Você tem que saber a fisiologia da planta. Você vai conversar com muitos nutricionistas, por exemplo, vou dar o exemplo aqui de alguém que foi professor do Tiagão também, o Lavres, José Lavres Júnior, professor no Sena. Ele fala muito, ele não fala nutrição mineral de plantas, ele fala nutrição fisiológica. Porque está amarrado. A gente, voltando no início da nossa conversa, a gente dissocia para ficar mais fácil de ensinar do ponto de vista didático. Mas não tem como. Bioquímica, nutrição, fisiologia, está completamente amarrado. Genética de plantas. E a gente vê também no campo, eu sei que eu estou atrapalhando todas as perguntas aí, mas eu sou um entusiasta, O assunto tá bom e uma coisa está encaixando na outra. E a gente vê no campo, Flávio, quando o profissional, né, trabalha na área comercial, quando o profissional é bom de fisiologia e de nutrição, ele é bom de tudo. Ele é bom de tudo, de manejo, né? Então ele entende da parte de proteção de plantas, ele entende de variedade, ele entende de manejo lá final do ciclo para produtividades. E é assim, o cara quando sabe nutrição e fisiologia, ele sabe quase tudo. E ele se destaca no lado profissional. Se destaca porque ele entende, na essência, o que é que acontece com a planta e por que aquele manejo é feito naquele momento. Porque a grande maioria das pessoas que trabalham no agro, infelizmente, são pessoas que não têm muito acesso à formação. Desde da essência. Muita gente não concluiu o ensino fundamental, não concluiu o ensino médio. Então, como que você vai explicar para uma pessoa dessa o que é expressão gênica, o que acontece? Então, quem tem acesso à informação e vai trabalhar no campo, entende na essência, aqui nesse momento está acontecendo tal coisa com essa planta. Então, se eu aplicar esse produto aqui, não vai adiantar, mas se eu aplicar esse outro aqui, eu consigo um bom resultado. Ou o manejo. Eu vou fazer o plantio de qual genótipo, em qual época do ano. Se eu pegar um genótipo tardio ou um precoce, o que muda? O que muda no meu manejo? Então, a pessoa se entende de fisiologia, genética e nutrição na essência, ela sabe manejar muito bem a lavoura, porque ela entende as respostas da planta. E assim, eu estou relembrando também, eu lembro quando eu comecei a trabalhar, a empresa que eu trabalhava na Trevo, lá do Sul, eles mostraram uma pesquisa de mercado e era lâmina, era retroprojetor ainda. Eles mostraram uma pesquisa... Era uma pesquisa de mercado que mostrava como é que era o agrônomo, né, que trabalhava com fertilizantes, e o agrônomo que trabalhava com proteção de plantas. O agrônomo que trabalhava com fertilizante, a camisa fora da calça, né? Tudo sujo. Tudo doido, né? E o cara que trabalhava com proteção de plantas, né? Com agroquímica, ele tinha um canivetinho, todo bem vestidinho. E aí ele explicava, falava, esse cara ele sabe falar nome científico, né? Ele sabe falar, descreve o modo de ação, descreve o nome científico ou da praga. O cara da nutrição, ele é um cara mais prático naquela época, né? Hoje, assim, eu defendo muito a pessoa que trabalha com fisiologia e com nutrição. Para mim, os melhores profissionais hoje são essas pessoas que trabalham com nutrição e fisiologia. Por quê? Porque ele não precisa saber nome científico, modo de ação. Ele vai na planta, né? Ele trabalha. Por exemplo, se você vai colocar proteção de planta, você sabe que aquilo ali está parando algum momento fisiológico da planta. Você vai ter que trabalhar com nutrição, você vai ter que trabalhar com fisiologia da planta. Então, assim, é um cara um profissional muito mais preparado. Por isso que na OMS a gente empurra as pessoas, né? Cara, estuda nutrição, estuda fisiologia.
Você vai ver que você vai ser a gente sempre fala assim, a gente precisa transformar o profissional que trabalha na Omex. Ele precisa ser um bom profissional. Né? Eu falei, você vai se transformar estudando fisiologia e nutrição. Mas vai ser muito bom, cara. Tem um movimento muito forte de alguns anos para cá de profissionalização da pessoa que vai trabalhar no campo. Porque antigamente era muito isso. Você vai adubar aquela cultura. O cara saía com a sacolinha daquelas que a gente faz com adubo mesmo, o cara nem sabia porque tá lá jogando adubo, né? Tudo igual? Tudo igual, mas hoje tem esse movimento de profissionalização, porque com as mudanças climáticas do jeito que estão acentuados, eventos cada vez mais extremos que afetam as produtividades das culturas, não tem espaço para amadorismo. Não. Quem não conhece bem de fisiologia e nutrição, normalmente está fadado a perder boa parte da produtividade. Então, essa pessoa não consegue se manter um produtor, não consegue se manter por muito tempo. Um profissional que vai trabalhar no campo não consegue se manter. Tem que se profissionalizar porque não tem espaço mais para erro. Não. E eu só puxando um pouco o que você está comentando que no campo a gente tem de tudo, né? E a gente tem que saber levar essa informação e fazer as pessoas aplicarem ela. Uma coisa que me marcou muito foi uma vez que eu cheguei na fazenda, pessoa muito simples, né? E eu fui perguntar qual que era. Eu precisava de um adubo à base de potássio ali, né? Aí o senhorzinho foi lá e pegou pra mim, que é o P. Aí, P de potássio, né? Aqui. Então, assim, tem que se atentar pra isso, né? Nesse nível. E aproveitando só, você citou o professor Labres, com licença, vou aproveitar para mandar um abraço pro professor Labres, que eu sou um discípulo do professor Labres, né? E assim, o Flávio, ele segue a linhagem acadêmica do professor Malavolta, né? O professor Labres orientado do professor Malavolta. Vamos dizer que Flávio, eu sou neto dele. Neto acadêmico do professor Malavolta, o Flávio aqui. Então, um abraço pro professor Labres, mas assim, eu só relembrando, né, que quando eu vim fazer a pós-graduação, eu lembro que eu saí lá do interior de Minas também, né? Aí, eu cheguei na primeira aula do Labres, eu falei, rapaz do céu, tem que estudar, viu? Eu não tô sabendo nada. É impactante a primeira aula, né? Não, é que você comentou um negócio que às vezes a gente não tinha tanta noção, mas, por exemplo, na hora que a gente vai falar de nutrição, adubação e nutrição, né? Você falou de genótipos naquela hora, né? Então, assim, tem genótipos que eles teriam. Eu lembro muito bem no artigo que a gente trabalhou uma época lá. Assim, genótipos têm preferência por absorção de nitrato, genótipos têm preferência de absorção de amônio, né? Uhum. Aí. Rapaz, isso aí pode mudar completamente o teu manejo de acordo com o genótipo que você está trabalhando, com a fonte fertilizante que você vai usar, né? E muitas vezes a pessoa nem sabe que isso está acontecendo, né? E outra coisa, e muitas vezes nem os detentores do genótipo sabem desse nível de detalhe, né? Então, por isso que é importante estar sempre buscando essas informações ligadas à própria, até a genética, nutrição, fisiologia e o conhecimento acadêmico para a gente conseguir melhorar sempre o nosso manejo na ponta. Né? Mas isso acontece muito porque você pega um programa de melhoramento genético, normalmente eles visam 1, 2, 3 características ideais para aquela cultura. Não tem como abraçar o mundo. E aí, como não tem especialista de tudo ali naquele centro de melhoramento, eles fazem o melhoramento, obtiveram o resultado que eles queriam. Aquele novo genótipo saiu com 3, 4 características desejáveis. Mas e aí, na hora que isso vai para o campo, será que ela absorve mais nitrato? Será que ela absorve mais amônio? Aí é que começa a vir um outro trabalho das empresas junto com a academia para identificar qual que é o melhor manejo para ela. O melhoramento já está feito, agora você precisa identificar o manejo. O Flávio ataca na genética também, porque a esposa dele é geneticista, né? Então ele tem uma boa professora dentro de casa também. Então, bom, né? Tem que estudar. Tem que estudar, além de fazer mais um monte de coisa, tem que estudar também. E boa parte da minha pós, no mestrado, no doutorado, eu trabalhei um tanto quanto no departamento de genética. O professor Ricardo Antunes de Azevedo, trabalhando com fisiologia do estresse. E aí eu vou copiar o Thiagão aqui, aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para ele, pro Ricardo, pro Labres e pro Aleone. Eu sempre falo, onde eu tenho oportunidade, se tem pessoas que mudaram a minha trajetória acadêmica, me deram oportunidades para eu estar aqui hoje na Exal como professor, foram esses 3. Esses 3 aí abriram todas as portas possíveis. O Aleone é um grande amigo meu. A gente jogou bola, ele perdeu sempre, né? Jogando bola contra
Sim, fazer o quê, né? Ele fala umas mentiras aí, que ele era bom zagueiro. Nada, perdeu. Pergunta pra ele. Ele jogou contra a minha república, ele perdeu todas as vezes. O senhor não estava na Fundação da DEL? Ele estava na fundação da DEALC também. Ele tem mais de 82 anos, o professor Leone. É. Ele já é bem mais velho, mais idoso, né, o professor Leone. E os 3 que eu mencionei, eu encontrei anteontem. Teve um evento na Ciente Agrícola, revista da Exalc, uma das mais importantes da América Latina na área de agricultura, com a transferência de bastão como editor-chefe do professor Jorge, e agora o novo editor é o professor Lavres. Que legal. Editor-chefe da revista. Que e joia. aí teve essa passagem de bastão, e aí encontrei os 3 lá no evento. Evento de peso, hein? O Thiago até ele preparou algumas perguntas aqui que eu acharia legal. Eu acho que a gente falar um pouquinho, né, professor Flávio, sobre raiz, né? Isso que eu ia comentar, porque o Marcelo puxou, a gente se preocupa muito com essa questão dos 30 primeiros dias. A gente fala que nos 30 primeiros dias está a chance de você ganhar. Então você precisa se atentar para aquilo, né? E nos 30 primeiros dias, a gente tem uma coisa muito importante que está acontecendo, que é o desenvolvimento do sistema reticular, né? Mas assim, professor Flávio. Flávio. Gostaria de ouvir de você. Eu digo que o professor é aquele que muda a vida de uma pessoa, né? Você pega aqueles professores mais antigos, tipo, eu não estaria aqui hoje se não fosse aquela pessoa. Esse daí é um professor, eu sou um transmissor de informação. Não é não. Construindo. Não. Mas essa questão da raiz, eu sei que você trabalha muito bem fisiologia de raiz, até por isso que eu quis trazer essa pergunta para você. Enfim, a raiz ela serve só para fixação, absorção de água e nutrientes, ou a raiz tem mais funções importantes dentro da planta? É interessante esse assunto, né? Eu acho. Tem algumas funções assim que a grande maioria do pessoal conhece. Eu acho que está focada nessas 3 que você falou. Fixação, sustentação. É uma das principais funções da raiz. Se não tiver fixado lá, qualquer evento que acontecer, um sopro que seja, a planta tomba. Então, uma das funções é fixação. Outra, absorção de nutrientes e água. Lembra que a gente conversou aqui, a planta precisa de matéria-prima lá nas folhas para resolver, para fabricar tudo que ela precisa para entregar a produtividade. Então, uma das funções mais importantes é essa, absorção de água e nutrientes. Mas também hoje tem um papel muito importante que a gente está descobrindo, sinalização ao estresse. Boa parte dos eventos que acontecem na planta, lá na parte aérea, começam na raiz. Quem que vai detectar se o solo está com menos ou mais água? É a raiz. E aí já emite um sinal de aba lá para cima, começa fechamento estomático, uma série de eventos para atenuar o estresse causado pela seca. Uma outra função é essa. Dependendo da cultura, vai até além disso. Uma tuberosa, por exemplo, uma batata, uma mandioca, é ali que vai colher a raiz, né? Você vai colher e vai estar o teu produto final. Então, você precisa fazer um manejo bem feito. No caso dessas daí, manganês é fundamental, muito envolvido na síntese de amido para encher batata, para encher a mandioca. Então, tem todas essas funções. Mesmo pensando também na soja, né? A soja ela precisa ter, né, a fixação. Então você tem que ter mais raiz, você tem mais capacidade. É uma outra função, sinalização. Porque a gente sabe que nutrição de plantas hoje depende muito dos micro-organismos que estão presentes no solo. Sim. Não é só entregar fertilizante químico. Grande parte da nutrição é feita pelos micro-organismos. Então, quem é que vai fazer exudação de compostos para atrair determinados organismos? É a raiz. No caso da soja, da fixação biológica do nitrogênio, ela tem que exudar determinados metabólitos para atrair os micro-organismos que vão fazer a simbiose e começar o processo de fixação. E é por isso que no manejo, né, desculpa, quando a gente fala, né, normalmente, né, o técnico, né, vai produzir, ele fica preocupado com a qualidade genética da planta, né, de uma semente, e a parte de proteção. Então, vem com fungicida, vem com inseticida, vem com nematicida e tal. E eles não trabalham a nutrição e a fisiologia, né? Então você tem que pôr raiz para fora, né? Você tem que deixar a planta, né, ela ter mais raiz. Então você tem que ter bom manejo de solo, tem que estar aerado,
Você tem que ter a nutrição lá correta, você tem que ter a adubação complementar, você tem que ter o biofertilizante lá dentro. Você vai dar a capacidade da planta enraizar. Para a gente fazer uma analogia, imagina que você ficou o dia todo sem comer e vai numa festa à noite. E aí você passou perfume, você penteou o cabelo bonitinho e tal. Chega lá, só o pó da gaita, porque você não aguenta parar em pé, porque tá com fome. É o que a gente pensa da planta. O que adianta você fazer todos os outros manejos se não entregar o que precisa estar dentro dela para fortalecê-la? E muitas vezes esse o papel da nutrição. O técnico não está muito preocupado com isso no começo, né? E é o momento, né? Ali é chave, né? E se você for na parte de custo, né? Se você fizer lá quanto custa uma semente, quanto custa a proteção, quanto custa essa nutrição aqui, mais bioestimulante, biofertilizante, é bem pouco. Isso aqui é tão primordial, né? Você colocar mais raiz, né? Deixar mais espaço para a planta ter raiz, né? E a turma fica só preocupada com o lado, né? E é muito importante. A gente fez um trabalho muito legal, Flávio, depois até preciso compartilhar com você. A gente tem um produto muito inovador, na verdade, que é o Viga, que é um nematicida, né? Fitoquímico. Só que a gente quis fazer uma abordagem um pouco diferente, porque assim, ele é nematicida registrado, então mata, né? A gente já sabe que mata. Só que assim, matar o nematóide é uma coisa, mas o que a planta está entendendo disso, né? E a gente fez um trabalho, até agradecendo ao professor Marcos Lima, lá do IF Sertão, lá em Petrolina, que nos ajudou, em parceria também com a Grapa, né, Marcelo? A gente precisa agradecer ao Augusto também pela abertura, mas foi muito legal que a gente fez um trabalho a nível de experimentação a campo. Em uva, né? Você tá falando em uva. Os detalhes, uma estatística robusta, depois eu, como comentei, vou compartilhar com você, mas foi super legal o quê? A gente avaliou plantas tratadas e não tratadas com nematicida. As plantas tratadas, elas tiveram menores populações de nematóide, tanto no solo quanto na planta. Então, assim, estresse abiótico, não tem problema. E quando a gente olhou a nível de metabolômica, a gente foi ver reserva de aminoácido, os aminoácidos de reserva estavam na raiz. Estavam ali na raiz. E os teores hormonais estavam equilibrados. Agora, quando a gente foi olhar as análises nas plantas que estavam não tratadas sobre o ataque do nematóide, os mesmos aminoácidos de reserva, a gente foi achar eles na parte aérea da planta, e as raízes que estavam sob o ataque do nematóide, elas tinham teores maiores de auxina. Então, a gente foi interpretando e foi estudando. Então, assim, primeiro que eu achei super legal que a planta era super inteligente, né? E eu ainda brinco que a gente vai descobrindo algumas coisas. Eu acho que a planta fala assim pra nós: você descobriu agora, né? Eu faço isso aqui. Exatamente. Né? E aí a gente encontrou e falou: poxa, a gente, na nossa interpretação, né? O que ela entendeu? Estou sob ataque de alguma coisa aqui. Não vou largar os meus aminoácidos aqui, que eles vão comer os aminoácidos. Então ela jogou para a parte aérea. E por que o teor de auxina é maior? Porque ela precisava sinalizar que ela precisa fazer mais raiz, né? Então é muito interessante como que... E a raiz é um órgão que regula a planta, né? Que nem você mesmo trouxe para nós, né? E com esse trabalho a gente conseguiu observar isso. E a gente vê que essa proteção, né? Quando você fala de nematicida, etc., quando você protege, coloca a nutrição junto, né? Você dá, a resposta é outra. A resposta é outra. Eu né? falo, não é linear, não é 1 mais 1. Você potencializa, você multiplique muito a resposta que a planta vai ter quando ela está bem nutrida. Mas é interessante isso que você estava comentando, que tem uma citação do professor Malavolta e outro professor, se eu não me engano, José Alcarte, que eles falam: a planta está sempre certa, a nossa interpretação é que pode estar equivocada, né? Mas é interessante essa questão dos nematóides, porque a gente pensa que é um assunto fácil. Eu vou aplicar nematicida e vou matar e está tudo resolvido. Para determinadas culturas, quando você faz isso, a planta interpreta como: opa, o nematóide morreu, posso crescer raiz. Na que cresce raiz, a população de nematóide volta com tudo, né? Que vem com água, né? O ambiente perfeito, né? Então ela fica medindo ali até onde eu consigo crescer e não dá nada para aquele nematóide. Mas é isso, a planta é esperta. O caso que você comentou dos aminoácidos. Para que eu vou deixar aminoácido lá na raiz para o nematóide consumir, se eu posso jogar isso para a parte aérea, ainda metabolizar isso de alguma maneira e usar para estresse, para aumentar a tolerância ao estresse hídrico, por exemplo, ou a altas temperaturas? A planta entende, ela sabe o que ela está fazendo há muito tempo, né? A gente que atrapalha. A gente que está tentando identificar minimamente o que acontece agora. Aproveitando que a gente já está caminhando na planta, né? Saímos da raiz e na parte aérea.
Flávio, assim, o foco da folha, no final das contas, é produzir açúcar, né? Que é o foco primordial. E eu só quero puxar um gancho para aquilo que você falou. A gente tem que produzir o açúcar, mas eu preciso tirar esse açúcar para o órgão dreno, que é onde que eu quero ter grãos pesados, frutos mais doces, enfim. O estresse abiótico, ele atrapalha muito esse processo de retirada desses compostos todos da folha para dentro dos órgãos de reserva? Atrapalha, sem dúvida. Não dá para abraçar aqui a resposta de tudo, que para cada tipo de estresse tende a haver uma resposta. No caso de estresse abiótico, a gente consegue agrupar várias respostas do ponto de vista bioquímico, fisiológico, nutricional. Mas tem especificidades para cada estresse. Vamos pegar um estresse por seca. Veio a seca, o que a planta faz? Uma das primeiras respostas, fecha estômago. Fechou o estômago, parou de entrar CO2. E aí CO2 combinado com a água é o que vai gerar glicose ali, depois vai ser quebrado em sacarose, em frutose e tal. Mas se parou de entrar a matéria-prima, já parou de fabricar. E aí a planta começa a entrar num dilema. Aqueles carboidratos que eu tenho, aqueles açúcares, eu vou remobilizar para o grão ou vou remobilizar para outra coisa? Se estiver na fase de enchimento de grão, até ela não tem muita dúvida. É como se a gente estivesse falando aqui do nosso filho. Estou numa situação de perigo real, quem que eu vou priorizar salvar? Eu ou meu filho? Você prioriza salvar seu filho. A planta faz o mesmo no enchimento de grãos, mas fora disso ela fica num dilema. E aonde que eu uso isso? Vou armazenar para usar para enchimento de grão, já que logo ali vai ter enchimento de grão, ou vou ajustar o meu metabolismo para tentar sobreviver? Aí isso vai depender muito da intensidade e duração do estresse que está incidindo sobre ela. À medida que a intensidade aumenta e que a duração aumenta, aí ela começa a não ter dúvidas mais. Aí ela já vai direcionando para a sobrevivência dela. E aí vai fazendo gasto disso. Mas aí precisa estar com uma nutrição muito adequada, porque, por exemplo, pegar o cloroplasto, uma organela celular lá dentro da célula. Para sair o açúcar fabricado lá, ele precisa passar por uma membrana. E aí precisa da atividade da ATPase. Quem que vai aumentar a atividade dessa ATPase? Potássio e fósforo e magnésio. Mas estou falando de ATPase, ATP, adenosina trifosfato. Quem que é o componente? O fósforo. Se não tiver fósforo, não sai. E isso acontece como se fosse mudando de uma tubulação para outra, para quem nos ouve entender mais facilmente. Essa tubulação tem que estar firme, rígida, bem conectada. Quem que faz isso? O boro. Então, são vários elementos que precisam estar ali numa concentração adequada para que o processo ocorra, senão não vai. A gente falou de raiz, falamos de folha e acabou que nesse momento a gente já até matou o enchimento. Mas faltou uma lacuna ali no meio que eu queria trazer uma coisa que você falou lá atrás de flor. Porque assim, pensando em estresse, eu quero voltar para os meus amigos cafeicultores ou para os meus amigos citricultores. Porque assim, veio a colheita. A planta apanhou, vamos lá em campanha, que nem vaca na horta, né? Então assim, a planta apanhou na colheita. E aí, seca. A planta está altamente estressada. Aí, a gente tem aumento de comprimento de luz, a gente tem uma disponibilidade hídrica quando cai a chuvinha. E aí, o que a planta faz? Dá aquela floradona. O produtor fica feliz ver aquele monte de flor na lavoura, né? Eu te pergunto, aquela florada gigantesca que a planta de citros vai dar, que a planta de café vai dar, aquela florada, ela vai pegar? Se vai pegar ou se não vai pegar, vai depender dos eventos climáticos que vão acontecer enquanto a flor está aberta. Por exemplo, a gente mencionou na nossa conversa, café precisa ter um estresse hídrico para que ocorra a floração. Ocorreu a floração, precisa ter água disponível no solo para manter aquela floração, ter o processo de fecundação lá do óvulo, transformar aquilo num chumbinho e virar o grão de café. Mas e se os eventos climáticos não colaborarem?
aí boa parte daquela floração não vai dar em nada. A planta gastou energia, gastou metabólico, queimou nutriente para jogar algo fora. Isso vai ser determinado basicamente por clima e pelo manejo que o produtor faz. Tem algumas coisas que eu posso fazer naquele momento. Se tiver com cálcio deficitário, com boro deficitário, você vai prejudicar, por exemplo, o crescimento do tubo polínico lá do pólen para atingir o óvulo lá dentro do ovário. Não cresce. Se não crescer, não tem fecundação. Quem baliza isso, quem propicia isso, cálcio, boro e citocinina. Então, se você não tiver isso disponível naquele momento, não vai ter fecundação. Então, é um processo complexo, desde a germinação até a entrega do grão ou da semente. Muito complexo. E aí, volta no que você estava falando. Por que as pessoas, os profissionais de hoje, têm que entender de fisiologia e nutrição? Como que você vai fazer o manejo? Como que você vai ajudar a planta a passar por aquilo se você não sabe o que acontece ali? O que você precisa... Você está comentando, né? Eu estou imaginando a nutrição, né? Todo momento que você fala da fisiologia, você falou da raiz, você falou do desenvolvimento vegetativo, da florada, do pegamento, tudo isso aí, eu penso na nutrição, né? E assim, você falou vários nutrientes que estão nesses momentos, né? Então, assim, você falou de fisiologia e a gente já relaciona com a própria nutrição. Que o resumo, né? Tem que ter água e a planta tem que estar bem nutrida. Sim. Né? Não tem não segredo, tem como fugir disso, né? Não tem. Então, por isso que às vezes eu sempre ficava bravo, não, adubação é picaretagem. Então tá bom, né? Pode ser picaretagem, mas põe uma planta bem nutrida, a gente vê isso, né? Tem um distribuidor nosso no café que a gente sempre falou, planta bem nutrida, ela tem menor incidência de doença. Não é coincidência, não, né? A gente não falou nenhuma novidade. Né? A planta bem nutrida, ela se protege, né? Ela está bem. Podemos fazer uma analogia de novo com nós, seres humanos. Pega quem tem acesso a uma alimentação boa, em quantidades e concentrações adequadas de nutrientes todo dia. E... eu ia falar isso agora. Eu nem pensei nisso. Eu sou testemunha, né? Eu não tive muita alimentação, entendeu? Eu já teve excesso. Tratado e não tratado. E quem não tem acesso, a pessoa que não tem acesso é muito mais suscetível a doenças. O Marcelo brincou aqui, eu lembrei de eu estava em Rio Verde apresentando um trabalho onde eu vou falar de nutrição, o produtor falou, você entende nutrição. Já o meu apelido era testemunha. Testemunha. Não tratado, né? Não tratado, testemunha. Mas você sabe que eu tô tendo que regular, que eu tô, assim, ficando bom na nutrição. Já tá formando uma pochete aqui, ó, que eu tenho que dar uma maneirada na situação. Preparado, vai estar bem protegido. Só vai evoluindo na cozinha, né, Flávio? A gente vai evoluindo na cozinha, a gente vai ganhando mais proporções. Né? O cara fez curso no Cordon Bleu. E aí, chique, vai... Chique, né? A culinária, menino Flávio, é bom de culinária mesmo. Preciso combinar com ele, né? Eu encontro o Flávio de vez em quando no supermercado, né? Comprando matéria-prima, né? Exatamente, supermercado é onde nós mais nos encontramos. Sinal que a nutrição tá boa, né? A gente é preocupado com a nutrição. Caminhando pro final, acho, né? Eu acho para usar um pouquinho, aproveitando o artigo que vocês escreveram, né, e desse conhecimento, assim, na visão de vocês, bioinsumos é um caminho sem volta, né? Sim, sem volta. Esse daí veio para ficar porque a gente tá vendo na prática que funciona, que mitiga estresse, que entrega mais produtividade, qualidade também, o que é fundamental. Porque hoje em dia não basta produzir mais, tem que produzir com qualidade. Porque a quantidade de pessoas, também, de maneira sustentável, a quantidade de pessoas que nós temos no mundo com deficiências nutricionais, você pensa em zinco, em selênio, em ferro, são mais de 2 bilhões de pessoas. Sim. 1/4 da população tem deficiência desses nutrientes. Qual que é a maneira mais efetiva de entregar isso? Por meio de alimento. Porque vai chegar numa forma orgânica no estômago da pessoa, a assimilação é muito maior comparado a um suplemento. Aí eu lembrei de você fala que você gosta de uma farmácia, né, Thiago? É o parque de diversões dele, é ir na farmácia. Mas por meio dos alimentos, o aproveitamento pelo nosso organismo é muito maior. É por isso que se fala tanto hoje em aumento de produtividade e biofortificação.
E os bioinsumos também, eles abriram, né, um guarda-chuva, vamos dizer assim, né, que estão abrangendo várias tecnologias. Né, e todas essas tecnologias, eu sempre falo, a gente não tem que se preocupar com a definição. Né, a gente tem que olhar o que vem, né, porque assim, são produtos sustentáveis, né, para uma agricultura sustentável, para um produto, né, que seja bom para o ser humano. Né, então, assim, todo o bioinsumos, ele não é só produto. Ele é toda uma cadeia de produção, né, que põe, né, o agricultor preocupado com o uso correto de um insumo, né, ele ver as empresas, né, que trazem-se não só no discurso como na prática, né, você trazer produtos que veio de uma cadeia, né, de produção preocupada, né, com o meio ambiente, né, preocupada com a matéria-prima, para entregar um produto, né, que entre na cadeia de produção, né, de um agricultor sustentável. Então, o bioinsumos ele vem para mudar, né, muito da mentalidade. Porque bioinsumo está atrelado à sustentabilidade. E essa palavra é a palavra da moda e vai ser pelas próximas décadas. Não tem como. Você tem que produzir de uma maneira que você possibilite às próximas gerações de continuar a sua vida aqui na Terra. Então, tem que ser de maneira sustentável. E que é mais sustentável do que utilizando bioinsumos, organismos metabólitos, compostos, que ocorrem naturalmente. E muito de resíduo também, né? Resíduo de indústrias, né? Por exemplo, os aminoácidos, né? São resíduos que são utilizados novamente. Aí entra outra questão de hoje em dia que vai perdurar também, que é a economia circular. Você tem que reaproveitar tudo aquilo que é gerado como subproduto de uma outra etapa de produção. O que não serve para uma indústria é matéria-prima para outra. Não tem espaço para ficar desperdiçando as coisas mais. É reaproveitamento, economia circular. Falando um pouco da Exalc, né? Vamos falar, agora eu vou puxar a sardinha para a Exalc. Professor, o que o senhor viu? Senhor, né? O senhor é bom, né? Eu puxei, né? Não, aí é professor e senhor. É uma questão de respeito. Mas assim, vendo a Exalc lá no departamento, né, que você está de solos, o que você olha assim, qual que é a visão, né? O que vocês estão enxergando assim adiante em relação a fronteiras de pesquisa? Quais são as tendências, né, que vocês estão buscando mais, né, tanto na pesquisa como também por ensino, né, para o aluno, né, que chega agora no Exalc, mesmo do pós-graduando? Qual que é a visão, né, acadêmica? Tem várias linhas de pesquisa dentro do programa de pós-graduação em solos e nutrição de plantas, que é o programa que eu estou inserido, né? Mas para não abordar todas elas, até porque não daria tempo, vamos focar mais na parte de nutrição e fisiologia de plantas. Embora estejamos utilizando muito bioinsumos, o que é louvável, ainda há um déficit de conhecimento absurdo. Como que aquilo funciona? Em que situação aquilo funciona, em que situação não funciona. Então, hoje, uma fronteira do conhecimento é identificar do ponto de vista bioquímico, fisiológico, a resposta desses biofertilizantes, desses bioinsumos que nós estamos utilizando. A gente sabe que funciona? Funciona. Mas por que funciona? Por que naquela situação funciona, naquela outra não funciona? Então, é entender a base primeiro, porque tudo você constrói em cima de uma base sólida. Se a base for flexível, tudo aquilo que você faz depois está fadado à ruína. Então, uma linha é essa. E na fronteira do conhecimento, usando proteômica, transcriptômica, metabolômica, ionômica, entender lá na origem o que está acontecendo para depois fazer essas aplicações. Outra tendência, o uso de bioinsumos, a gente abraçar aquele pilar solo, planta, clima, de maneira mais regionalizada. Fazer trabalhos no Rio Grande do Sul, em uma área do Rio Grande do Sul, outra área do Rio Grande do Sul vai subindo Paraná, antes de Santa Catarina, São Paulo, até chegar norte, nordeste. Então, fazer esses trabalhos de maneira regionalizada, porque voltando àquilo que a gente faz aqui em Piracicaba, não serve para o nordeste. O que faz lá não serve aqui. As fronteiras do conhecimento com relação à fisiologia do estresse estão mais nisso, tentar entender o que está sendo feito na prática e está funcionando.
Você pega o pessoal, o Patrick do Jardim, que é o cara que começou com a história dos bioestimulantes, Patrick Brown, da Universidade da Califórnia, você vai ler os artigos deles, o que tem de novo, né? O que é a fronteira do conhecimento? Eles entender o que está acontecendo, por que tem esse boom de utilização dos bioinsumos, estão funcionando, mas por que funciona? A gente ainda está engatinhando nessa área. Que bom, né? Bastante pesquisa. Tem muita coisa. Tem trabalho para fazer. Tem muito. Coisa. Quem sabe a gente consegue dar uma parcela de contribuição nisso nos próximos anos, né? Não, já foi. Já valeu. Valeu até o próprio, né? O Omexcast já valeu, Nossa, né? Muita coisa aí foi. E assim, a gente queria também deixar agora, né, Flávio, você desse uma mensagem final aí, né? Sobre... a sua profissão, né, ou a sua... Falar um pouco aí, o que você gostaria de deixar como legado, né, ou, assim, uma mensagem, fique à vontade. Tem que se profissionalizar, porque não tem espaço para erro mais. Não. A gente tem que produzir com eficiência, e só vai produzir com eficiência se tiver conhecimento à altura daquilo. Muito bom. Então, como tem vários cursos aí disponíveis, vamos fazê-los, né? Vamos estudar, né? Vamos estudar. Não dá para parar. Um excelente professor, né? E uma curiosidade, família de professores, viu? Porque são 3 irmãos, né? E todos professores em universidades de alto impacto. O irmão do Flávio, zootecnista, professor na Universidade Federal de Pelotas. A irmã do Flávio, farmacêutica, professora na Universidade Federal de Alfenas. E o Flávio aqui na USP, na Universidade de São Paulo, dentro da Exalc. Então, assim, a educação, né, uma bandeira que vocês levantam dentro de família, dentro de casa. Né? E aí, a mensagem aí voltando, vou voltar um pouquinho do meu pai. Meu pai faleceu ano passado, mas ele sempre falou a vida inteira, meus filhos, estudem, porque o futuro é estudando. Vocês só vão conseguir, ele falava muito, ser gente na vida se estudar. E ele não teve acesso a estudo e era agricultor. Então, ele tinha noção de quão importante era. Se nós temos a oportunidade hoje, por que não estudar? E é sempre bom, então, né? O caminho é esse. É sempre bom conviver com pessoas, né, que nem você, né, inteligentes, né, que transmitem, né, o conhecimento, né? Então, assim, agradecer, né, a sua presença, né, a sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Eu acho que assim, a gente aprendeu muito, né? Foi longo, né? Foi mais de 1 hora de bate-papo, mas acho que foi muito legal. Você passa assim muita confiança, né? Você passa muita informação que ela fica até fácil, né, de a gente compreender. E eu acho que isso aqui é o legal de um professor, né? Facilitar, né? Mostrar as coisas, né, na parte técnica, teoria, para passar para o nosso prático, né? Então, obrigado mesmo, Flávio. Eu que agradeço muito vocês dois pelo convite. Nós já temos atuado em uma ou outra coisa juntos. Então é muito bom sempre reencontrá-los. Ver amigos é muito bom, né? A qualquer tempo. E obrigado, né, Tiagão? Foi legal, né? Foi bom. Obrigado pelo convite. Imagina. O Marcelo é o nosso host aqui, né? Ele está convidando as pessoas da equipe para participar. Fiquei muito feliz de ter um amigo aí para a gente poder conversar. Obrigado pelo convite. Não, imagina, viu? Obrigado, né, pessoal? Então agora a gente vai para o final, né? Agradecer, né, todo mundo aqui, a turma aqui da Brasil Mídia, que sempre nos dá um apoio, né? O Flávio, né? O Thiago, a Camila, né? Que sempre nos ajuda aqui na organização. O Omexcast é isso, é um bate-papo, né? A gente não tem ambição nenhuma de comercial, técnica, a gente quer falar mesmo sobre os assuntos que a gente trabalha no dia a dia, dividir, né, as nossas experiências, né, no dia a dia, para que seja um negócio legal, né, que vocês ouçam, vejam. A gente vai estar no Spotify, a gente está no YouTube, e acompanha a gente, né? A Omex está aí com várias mídias sociais, a gente está no campo, a gente tem uma equipe de mais de 70 pessoas no campo, e a gente quer difundir isso, né? Quer difundir a tecnologia, difundir o conhecimento, né, e ajudar a produzir mais com sustentabilidade, né, e qualidade. Obrigado, né, muito obrigado aí pela paciência de nos ouvir aí, e a gente está à disposição. Um abraço.